Olá, Isa. Olá, Bruno. 7 em ponto agora. Dá só uns minutinhos para o pessoal ir entrando. A Amanda também ainda não entrou. Dani, Leiva. Que delícia todos vocês comigo hoje. Bom, vamos lá, vamos conectar a dona Mandinha que chegou. Olha só o Renan, que honra. Renan entrou, que honra. Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Oi, Má, tudo e você? Joia! Vamos começar então. Pessoal, boa noite. Nosso terceiro dia dessa semana incrível de conhecimentos, que troca que a gente já teve até aqui. Então, a gente já falou sobre a importância de se autoconhecer para começar uma carreira com propósito. E aí veio a Maiara compartilhar esse momento tão difícil que é o início da carreira com a gente. Depois veio a Bia e deu várias dicas para a gente sobre o processo seletivo, desde currículo, dinâmica, entrevista. Então foi uma live sensacional também. E hoje a gente vai fechar com chave de ouro num formato diferente que eu nunca fiz. Tô ansiosa aqui, mas vai dar tudo certo. Eu quis trazer duas pessoas para falar sobre o processo de trainee, porque eu queria trazer duas experiências diferentes, né? Não trazer só a vivência de uma e a vivência de outra. Então, elas têm histórias diferentes, de programas diferentes, e eu quis trazer para compartilhar. Mas eu queria que fosse tudo no Instagram. Então, o que eu fiz? Eu vou dividir a nossa live hoje em duas. Primeiro, eu começo com a Amanda Cunha, que vai contar um pouquinho sobre a experiência dela com o processo de trainee. Depois a Amanda sai da live e entra a Isa para. Sai da live, não. Sai aqui da divisão da live com a gente, mas ela vai continuar aqui. Se tiverem dúvidas, podem ir mandando que a Amanda vai estar acompanhando o chat, se tiver alguma pergunta direcionada para ela. E aí entra a Isa para fazer até o final com a gente e falar sobre a experiência dela. Então, estamos ansiosas. Amanda, obrigada por ter topado estar aqui comigo. Seja super bem-vinda. Se apresenta aí para o pessoal, porque hoje a gente precisa ser bem objetivo aí, porque a pauta está grande. Não quero perder nada da sua história para compartilhar aqui com a gente. Vamos lá, minha estreia nas lives aqui. Mas acho que primeiro é um prazer estar aqui. Eu amo o conteúdo do canal, acho que tem super seu valor, não só para quem está confessando, mas para todo mundo. Inclusive, lives dessa semana precisam salvar aí no. A gente precisa salvar e reassistir, porque estão incríveis. Vamos lá, vou me apresentar. Eu sou a Amanda, eu vim do interior de São Paulo, né? Acho que sou uma pessoa que viveu em bastante lugares, morei em vários lugares e tal. Hoje eu sou gerente numa multinacional da indústria. Tenho numa área de processos, que é um assunto que eu amo, dentro do universo de consumer care, que eu sou apaixonada. Mas comecei minha carreira lá atrás, em 2010, num programa de trainee em uma outra multinacional sueca na área de petróleo. Então, eu mudei bastante de segmento aí ao longo da minha carreira, né? Foi uma grande transformação para mim. Mas acho que todas as experiências que eu trago, desde lá do comecinho, quando eu fui trainee, né? Desde os meus primeiros passos, os meus primeiros aprendizados, essas experiências me ajudaram a construir quem eu sou hoje, né? Então eu Sim. trago muito dos aprendizados que eu tive lá atrás para minha vida agora. A gente lembra muito, né, Amanda? Não sei, eu sei que acontece com você, porque eu e a Amanda a gente conversa bastante sobre isso, e às vezes a gente revive situações de experiências anteriores e que às vezes são parecidas com o que a gente tem, e a gente fala, nossa, inclusive assim, problemas de diferentes naturezas, mas que o fundo, no fundo, tem a mesma origem, né? Então é isso, acho que é um eterno aprendizado, porque por mais que a Amanda, por exemplo, saiu de uma indústria, né, da área de petróleo, para ir trabalhar numa indústria completamente diferente, as experiências, o que a gente constrói, se a gente souber aproveitar isso daí, a gente vai levar pelo resto da nossa carreira, né? E aí a gente vai acumulando experiências. E Amanda, você é engenheira, certo? E por que você optou prestar o processo de trainee?
Sim, sou engenheira de materiais, né? Super técnico o meu curso. Uhum, Quando eu entrei, acho que quando eu entrei na faculdade, assim como muita gente, eu sabia que eu queria algo de exatas, fui para a linha da engenharia, acabei optando pela engenharia de materiais. E durante a faculdade, eu acabei fazendo muitas pesquisas, trabalhei com um laboratório, né? Dentro da universidade mesmo, uhum. fazendo pesquisas científicas. E eu não gostava muito daquele ambiente. E aí eu já vi que uma área mais técnica não era o que mais me interessava ali na engenharia de materiais, né? Aham. Ah, e naquele momento, quando a gente começa a pensar quais são os nossos primeiros passos de carreira, eu não tinha muita visão de qual empresa eu queria, qual segmento eu queria, para que lado eu ia, né? Uhum. Acho que eu tive pouco contato com o que você vem trazendo e propondo aqui no canal de autoconhecimento. Então, na época, eu via que muitas das pessoas que me inspiravam, assim, que eu pensava assim, nossa, que legal que essa pessoa está fazendo, estava indo para o caminho de Entendi. buscar um programa de trainee. Uhum. Sem contar que na época, né, saindo da faculdade, ou a gente fez o estágio efetivado, ou a gente entra como assistente, ou a gente entra como analista, e o salário de trainee é algo que atrai bastante a gente, né? Acho que é a primeira Sim. oportunidade que a gente tem de conseguir se sustentar, enfim, de ter uma liberdade financeira. Então, acho que esses dois pontos me atraíram para o programa de trainee na época. O salário, que Uhum. para mim era algo bem importante naquela situação, e também porque eu via várias das pessoas ali da faculdade que eu enxergava assim como pessoas que tinham potencial, ou que tinha alguma. Pessoas que me Admiração. inspiravam de Uhum. forma, né? Elas estavam traçando esse caminho. E para mim, na época, foi assim que eu escolhi. Fez Mas sendo sentido. bem sincera, eu tinha zero direcionamento, assim. Foi um atirar para todo que era lado. Sim. É, A gente falou disso ontem. Na época de estágio, então, você sai assim, na nossa época, e assim, eu acho que até hoje, e assim, pensar, Amanda, que na nossa época ainda não tinha outros caminhos, como por exemplo, hoje tem, além de tudo isso que a gente falou, de estar numa empresa ser efetivado, ou prestar o processo seletivo de trainee, na nossa época não tinha startup, por exemplo. Hoje em dia tem, em 8 anos, aumentou 20 vezes o número de startups, então tem mais esse caminho de entrada. Assim, pensa, a gente saindo novo da faculdade, sem muita direção, sem muita orientação, e com esse tanto de oportunidade né, de opção, é bem isso, sabe? A gente meio que vai. E eu falei bastante disso no primeiro dia, e ontem eu reforcei bastante isso com a Bia. Se você for se entregando ao flow, ao fluxo, vamos indo, que a vida vai me levar, você vai indo, né? Você vai levando e vai te direcionando para onde, às vezes você nem sabe para onde que você está indo, né? Então, acho que não é Amanda, isso não aconteceu só com você, com certeza. Certamente muita gente está se vendo nesse sim, relato aí. sem dúvidas. Foram muitos processos, né? Eu lembro que a gente se inscrevia lá, eu fiz faculdade no interior de São Paulo, em Guaratinguetá. A gente se inscrevia, muitos dos processos aconteciam aqui em São Paulo, que estava a sede de várias empresas, né? A gente combinava, dividia a gasolina com quem tinha carro, vinha para São Paulo, e processo atrás de processo, sem muita ciência do que a gente queria e pensava de futuro. Até porque, Má, eu acho que na minha época de faculdade, né? Eu brinco, a gente tinha um computador para quatro lá na minha casa que a gente morava. Sim. Então, a gente não tinha muito. Até mesmo na faculdade existiam já as feiras de profissão, que algumas empresas iam lá captar os alunos, mostrar um pouco do conteúdo, mas acho que a gente não tinha muito entendimento ainda do que era a vida fora da faculdade. Sim. Né? A gente enxergava pouco do que qual era a rotina de trabalho, como é que ia ser trabalhar, por exemplo, na área de petróleo, né? Querendo ou Uhum. não, com a minha escolha, eu fui parar com uma bota e um capacete na cabeça. Assim. Então, Exato. Nos encontramos a por gente não lá, tá, gente? verdade, conheci a Marília nessa época aí, bons tempos. Faz pouco tempo, Amanda, nem foi. Entendi. E, aliás, é uma das coisas que eu tenho curiosidade de saber. Então, você prestou o processo seletivo. Como que foi o processo seletivo de trainee na tua época? E aí, depois, já vamos tentar contextualizar. Hoje você atua como o outro lado da moeda, né? Você já participou de recrutamento de programas de trainee. Como que você enxerga essa diferença dos processos seletivos de trainee da sua época
que tá bom, gente, a gente vai contar na cidade, mais ou menos. Faz uns 10 anos, Amanda, que você tá formada também? Por 10 aí anos, também, Mar. né? Foi junto comigo. Uou. É isso, voou. Então, nesses 10 anos, o que você vê de diferença dos programas e dos processos seletivos dessa época para os programas atuais? Acho que quando fala da estrutura do processo seletivo, eu não vejo muitas diferenças. Porque já naquela Uhum. época era comum as grandes empresas contratarem consultorias e elas faziam as primeiras etapas ali, que iam da triagem do currículo, depois aquelas provinhas que a gente Uhum. tem de inglês, Sim, lógica, etc., lógico. dinâmica. E aí a gente entrava dentro da estrutura da empresa mesmo para fazer as entrevistas finais, né? Uhum. Painel, entrevista final. Acho que dentro desse processo eu vejo que continua muito similar. Mas uma coisa que eu vejo que tem mudado bastante, e ao meu ver é extremamente relevante, é que a primeira etapa, né? Que quem pode ser trainee? Cara, todo mundo pode ser trainee, respeitando os prazos, né? Cada empresa tem um prazo ali, entre 1, 2 anos de formado, você pode se inscrever para participar do programa. Processo. Então, ao meu ver, acho que até na época que eu comecei, muitas das empresas tinham muitas restrições sobre a faculdade, sobre a formação e tal. E isso tem tudo caído, tem caído bastante, ainda bem, né? E a gente está olhando mais para os candidatos, para o comportamento, para a atitude, que é o que realmente Uhum. importa nesse É isso momento, né? aí. É isso aí. Quando a gente olha a base assim de candidatos, cara, tá todo mundo naquele momento. Tô terminando a faculdade, ou tem uma experiência de estágio, ou não tem experiência, ou tem pouca experiência. É, Em geral, as empresas pedem inglês para os trainees, algumas coisas Uhum. assim, então tem alguns requisitos, mas querendo ou não, tá todo mundo na mesma base, né? Quando a Sim, gente pensa no modelo trainee, a gente está olhando para a galera com alto potencial, que a gente fala, né? Que é meio sim, que sim. um mito. Então, a gente está olhando para o comportamento, eu acho que para a atitude, para como aquela pessoa traduz ali os valores de liderança da empresa que ela está se candidatando. É, e para você ter essa atitude, não precisa ser formado na escola X ou Y. A gente não Uhum. precisa fazer o curso A ou B, né? E eu acho que isso é uma coisa extremamente relevante que vem mudando aí durante a seleção. E é importante, né? Tornar Com tudo mais certeza. inclusivo. Sem dúvida nenhuma, essa é uma percepção que eu tenho também. E, aliás, eu decidi, Amanda, fazer incluir o tema trainee especificamente na semana do início de carreira, porque a princípio eu tinha pensado, vou falar sobre processo seletivo, então, ok. Por causa de um mentorado meu, que a gente desenhando, né, o plano da Odisseia dele, falando sobre os planos do futuro, e ele falou, eu tenho muita vontade de prestar trainee, o processo de trainee, mas eu não tenho grana, sabe? Não fiz muitos cursos, não tive grana para fazer o melhor inglês, eu falo inglês, mas não tanto. E aí eu falei, poxa, mas tá, o que tem a ver? A Bia até tá falando de soft skills, que é muito disso, sabe? Você tem um comportamento legal, você é um cara que é super bem relacionado, fala super bem, tem vários pontos fortes. E por que você está se restringindo a prestar processo seletivo de trainee com esse mito de que o processo de trainee é elitizado? Assim, concordo com você que na nossa época era um pouco mais por causa disso, porque você acabava direcionando para pessoas que faziam, por exemplo, um intercâmbio, ou que tinham um inglês fluente, ou que estudavam numa escola super renomada. Hoje eu vejo, e eu conversando com várias pessoas que estão prestando o processo hoje, ou que estão atuando como trainee hoje, eu vejo que isso está caindo por terra mesmo. Está acompanhando, na verdade, o que tem acontecido com o mercado, porque isso tem acontecido com o mercado também. Durante muito tempo a gente sempre priorizava muito por busca dos especialistas, né? Aquelas hard skills, né? Quanto mais conhecimento técnico, mais a gente valorizava aquele profissional. E nessa transição da hard economy para a soft economy, é muito do que a Amanda está falando. Eu não vou avaliar a competência técnica, porque eu sei que, inclusive, é um cara que está começando. Ele está saindo da faculdade agora. Ele não tem ainda, tipo, aquela competência técnica que ele vai poder desenvolver. Mas ele tem atitude de liderança que eu preciso. Ele tem aquela atitude realmente de olhar pensamento crítico, de olhar para o problema e não ver só o problema e enxergar as soluções. Então, assim, eu super concordo com você de tudo que eu tenho acompanhado, tem ido muito por esse caminho e eu fui motivada por trazer
o processo de trainee aqui na Semana do Início de Carreira por isso, para a gente desmistificar que isso que o processo de trainee é algo elitizado, que é só pertencente a pessoas, por exemplo, que têm um super currículo ou que precisa ter feito vários cursos. Então, muito bom você ter trazido isso, porque era um dos pontos que eu queria realmente desmistificar aqui, sabe? Então, bem legal. Mas acho que um ponto importante, até Pode falando falar, para pode o falar. que ontem na live dela, né? Sobre vaga, sobre se candidatar, sempre vale a pena a gente entender o fit do que a gente está propondo com o que a gente quer, né? Então, Exato. quando a gente abre ali acho que a Bianca até comentou, uma pessoa pode se candidatar até 100 vagas e se frustrar por não receber retorno, né? Mas não está também filtrando e direcionando a sua candidatura para as coisas que são adequadas ao seu perfil, ao que você quer. Acho Isso que aí. cabe aqui também. Algumas empresas vão ainda exigir que a pessoa tenha uma experiência internacional, o que, enfim, precisamos entender dentro do contexto se cabe ou se não cabe, mas em geral acho que a gente tem uma tendência aí a olhar mais para os talentos e menos para essa frente de preparação, Técnica. assim, técnica. Nossa, acho que super faz sentido. Acho que a gente. A ideia da construção dessa semana do início de carreira, pessoal, foi feita a várias mãos. As meninas me ajudaram muito no definir e tal, a ordem dos temas, justamente por isso. Então, acho que a gente parte desde o se autoconhecer, né? Saber onde eu quero ir, quais são os meus potenciais, meus pontos fortes, até o fazer o que a Bia ontem falou, de selecionar e direcionar, e agora pensando no processo de treinar, aplicar isso. Né? Então, tá bom, se eu já sei onde eu quero, quais são os meus pontos fortes, as minhas vulnerabilidades, se eu sei, tipo, aonde eu quero ir, deixa eu procurar, e até alguém, acho que foi o Pedro que citou aqui, ter um fit cultural, porque eu acho que é muito disso, né? Eu vou procurar uma empresa também que eu tenha um fit cultural, porque senão acaba que o programa de trainee vira só aquela coisa do aspiracional que a Amanda falou, né, daquela coisa dos nossas pessoas que eu admiro, ou eu vou ter uma carreira acelerada, e acaba que é uma frustração para ambos os lados, tanto para a empresa que investe num programa que é caro, né? Quanto para o profissional que escolhe muito nessa ilusão e acaba, às vezes, se frustrando. Então, acho que super cabe, como a Bia falou ontem, para o processo de trainee também acho que é exatamente a mesma coisa, sabe? E Amanda, falando mais sobre esses processos. O processo de trainee, ele é diferenciado, né? Ele tem as etapas dele são bem cautelosas, bem capciosas, porque ele analisa muito isso do talento, dessa tendência de uma pessoa com tendência à liderança e tal. E você acredita que ele realmente seleciona os profissionais que estão melhor preparados? Eu enxergo assim, de forma geral, a gente enxerga que eu vejo que a gente consegue trazer excelentes jovens pessoas para a organização dentro do processo, né? Mas ali, naquele momento de seleção, a gente tem todo o apoio de vários profissionais para entender o comportamento daquela pessoa. Mas aí vem um segundo passo, né? Que é de fato o trabalho, o dia a dia, a rotina, o que aquilo ali agrega. Então, eu vejo assim, até hoje no meu contexto, convivo com vários trainees e vejo características incríveis, né? A Isa vai falar aqui depois de mim. Ela foi uma pessoa que eu vi trainee na empresa e que realmente tem um futuro brilhante, entrou jogando, enfim, super talentosa, perfil de liderança, bem atrelada com os valores. Então, acho que dentro do processo de seleção, podem haver confundimentos, né? Mas eu entendo que, de forma geral, a gente consegue encontrar bons talentos aí. Maravilhoso. Acho que muito do que você falou ele seleciona profissionais com potencial, mas a efetivação do potencial em oportunidade depende do profissional, né? Acho que é Sem muito dúvida. disso. E acho que quando a gente está dentro de um programa de trainee, em geral, né, a gente tem contato com a alta liderança da empresa, né? A gente tem a possibilidade ali de estar mais próximo, com agendas de mentor, com agendas sobre projetos e tal. Até porque, né, a empresa toda investe naquele grupo de profissionais. Exato. E, cara, a gente precisa saber aproveitar disso também, né? Então, são pessoas que têm uma carreira dentro da organização que a gente está ali
que uma carreira bem-sucedida, que está em altos níveis, tem experiência de vida, junta tudo isso com uma pessoa jovem, cheia de energia, com características fortes de liderança, então tem tudo para dar Vai certo. dar certo. Mas a gente Uhum. precisa cuidar muito sobre as expectativas, né? Sobre a própria rotina de trabalho, as entregas e tudo mais. Acho que eu vejo, em alguns casos, as pessoas querem pular algumas etapas, né? E quando a gente pula as etapas, gera dor e sofrimento. Então, acho Exato. que É bem a isso. gente precisa tomar cuidado, porque você entrar trainee não quer dizer que você vai ser promovido um ano depois, 2 anos depois e tal. Isso não é uma receita mágica, né? Uhum. Depende também de você, como você vai reagir aos desafios que estão à sua frente, se você de fato entrega todo aquele potencial que as pessoas acreditaram. Se você tem fit com a empresa, e se a empresa também te entrega desafios e propostas como você esperava quando você se inscreveu. Então tem tudo isso aí que precisa combinar para as coisas darem certo. Mas ao meu ver, tipo, tanto na parte de investimento com treinamento, enfim, um programa de treinamento diferenciado, né? Lá em 2010, quando eu fui trainee, eu fiz o Enneagrama, que na época quase ninguém falava disso. Imagina, Sim. né? Tipo, uma oportunidade dessa no meu primeiro ano de carreira, de me autoconhecer, de ter uma consultoria ali olhando para minhas fortalezas e fraquezas, para desenhando plano comigo. Tive vários treinamentos naquela época, né? De comunicação, de projetos mais técnicos, enfim, vários treinamentos que vão te preparando e te dando base. Uhum. Mas só isso não faz seus próximos passos. Você precisa também fazer a sua parte, né? Eu acho que esse é um Sem ponto dúvida bem nenhuma. importante. Acho que assim, eu tenho experiência aí, tipo, de ter visto vários trainees, por exemplo, serem desligados, né? Aquela coisa aquele mito de, entrou trainee, tá super protegido, e nada a ver. Você não tem nenhuma super proteção, você tem uma oportunidade, que é o que a Amanda falou. Você vai aproveitar a oportunidade, ótimo, e vai conseguir, às vezes, acelerar uma carreira mesmo, de fato, ou você vai, tipo, acabar caindo nessa inverdade de que você é um super protegido e pode ser que realmente não, né? Ou pode ter sido uma escolha errada, que nem a gente falou do fit cultural, às vezes, do fit com a vaga, que não foi legal, ou a própria pessoa mesmo que se acomodou no fato de eu sou trainee, ninguém vai né, mexer comigo. Então, acho que faz todo sentido isso que você falou, porque é o que a gente vê na prática, inclusive. Né? Como gestor, eu já vi acontecer, e não foi uma nem duas, foram algumas vezes, de trainee ser desligado porque não deu match, não quis aproveitar as oportunidades. E o programa de treino é um programa caro, né, Amanda? Você falou aí de vários treinamentos que você teve, né, na tua época do Enneagrama e tal. Então, é um programa caro que a empresa está investindo, a alta liderança está ali acompanhando, então precisa aproveitar a oportunidade, senão acaba realmente não dando o caminho, né? Sim. E tem os dois lados, né, Má? Tem as pessoas que são desligadas e tem as pessoas que acabam buscando outros caminhos por se frustrarem, por gerarem Sim, aquela super expectativa de uma velocidade de carreira que de repente, dentro do contexto que você está inserido, não é bem assim que vai faz funcionar. sentido. É. Bom, temos 2 minutinhos e aí eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está prestando. Já vi várias pessoas aqui que estão nesse momento de início de carreira. E aí eu queria saber qual a mensagem você deixa para quem está querendo prestar processo de treino. Acho que vou voltar no que a gente vem sempre batendo ponto aqui. Acho que o primeiro passo para todo mundo que está pensando em começar a carreira é se autoconhecer, é entender quais são as suas fortalezas, é entender quais são os seus pontos aí de desenvolvimento. Eu acho que esse passo é fundamental. Então, quanto mais a gente exercitar o autoconhecimento, quanto mais a gente se conhecer, mais fácil vai ser a gente saber se a nossa carreira vai ser direcionada para um programa de trainee é, com foco em treinar líderes, ou se nossa carreira vai ser direcionada por uma carreira mais técnica, que com certeza também tem possibilidade de ganhos e seu valor e tal. Acho que sempre vale a gente investir tempo no autoconhecimento e também
avaliar as possibilidades, né? Eu acho que na minha Sim. época, quando eu decidi por esse caminho, eu não via muitas possibilidades assim, né? Eu pensava assim, nossa, se eu for trainee vai ser sensacional, senão eu vou procurar um emprego, vou entrar numa empresa e enxergava muito pouco. Acho que hoje tem N ferramentas aí para a gente descobrir possibilidades, né? Sim, E como você falou no começo, outras carreiras que são novas, que estão surgindo e tal, sim. então cabe a gente sempre pensar em se conhecer e conhecer quais são os caminhos que As existem aí. oportunidades. Maravilha, é bem isso. Amanda, muito obrigada. Continua aqui com a gente aí no chat. Pessoal, se tiver pergunta direcionada para Amanda, eu e ela vamos estar aqui acompanhando o chat para a gente ir respondendo. E agora a gente vai fazer o setup para a Isa. Então, Amanda, pode sair da live, mas volta, hein? A gente está te esperando aqui de volta. Tá bom. Obrigada, Amá. Beijo. Vamos lá, fazer o setup aqui para a Isa. Deu Oi, certo, Mar, gente. Tudo tá bem? me ouvindo? Tudo bem, e Tô você? super bem. Joia, foi tranquilo. Bem que ó, eu não testei, viu, gente? Porque eu falei, não vou fazer um ao vivo para testar, mas ó, deu super certo. Ótimo. Eu não sei, minha câmera tá travada, mas se vocês estiverem me vendo, tá Não, ótimo. estamos te vendo. Estamos te Perfeito. vendo. Gente, então agora trago a Isa, essa outra profissional super brilhante. Hoje eu tô recheada de mulheres incríveis aqui. A Isa foi trainee também e vai compartilhar um pouquinho, mais recentemente do que a Amanda, ela é um pouquinho mais nova do que a gente, e então ela vai compartilhar um pouquinho com a gente dessa história mais recente sobre o processo de trainee. Isa, seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E se apresenta para o pessoal aí para a gente começar. Perfeito. Bom, primeiro de tudo, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui e falar um pouquinho sobre o meu processo. Assim como a Amanda, também fui trainee em uma multinacional e hoje tenho o prazer e o privilégio de ser par da Amanda nessa mesma empresa. Um pouco diferente da Amanda e acho de 90% de todos os candidatos em processo de trainee, não sou engenheira, sou advogada, me formei em Direito, trabalhei 4 anos na carreira jurídica, né, não depois de formada, e em um dado momento vi que talvez as carreiras tradicionais do direito não seriam os meus caminhos corretos, onde eu me encontraria. Tive o privilégio e a oportunidade de me deparar com mentores e amigos que me ajudaram, me direcionaram e abriram essa porta que não é muito pensada e não é muito acessível para carreiras de humanas e para pessoas que são de humanas. E fiz o processo seletivo e é isso. Acho que vão vir mais Muito perguntas. legal. E como que foi essa super mudança, Isa? Você estava lá atuando como advogada, né? Indo mais para a linha tradicional do direito. E como que foi esse clique? Vou prestar processo de trainee, como que foi essa decisão? Como foram os processos? Conta um pouquinho para a gente dessa mudança. Perfeito. Na verdade, não foi um clique, foi um processo, assim, né? O clique é a decisão final, mas tudo é um processo. A gente começa a se autoconhecer. Eu fiquei 4 anos no meio jurídico e acabei percebendo ao longo do tempo que aquilo não era muito para mim. E nas carreiras jurídicas a gente é muito fadado, né? Ou eu vou para o ramo acadêmico, ou eu vou para um ramo de concurso, ou eu vou para um ramo tradicional de escritório. E eu cheguei a um momento em que eu vi que nenhuma das três se enquadravam no meu perfil. E bate aquele desespero, porque eu estava no 10º período, eu não sabia muito bem o que fazer. E foi quando eu encontrei alguns amigos que abriram essa possibilidade, né? No início, eu não me enxergava muito, não via muito que o processo era para mim. Eu imaginava que de fato era só para engenheiro, que ser trainee era uma coisa inacessível e só podia ser trainee quem tinha feito engenharia na USP. Esses 1 milhão de mitos que a gente coloca Cria. dentro da gente e que a gente faz ela como verdade. E sendo bem transparente, essa crença faz com que de fato os processos não funcionem. Então, no meio do ano foi quando eu fiz os processos seletivos completamente perdida. Eu me inscrevi para 14 processos seletivos e fui Nossa. reprovada em absolutamente todos, assim. Não é nem que eu era reprovada nas fases finais, eu era reprovada no fit cultural, nas primeiras entrevistas, nos testes iniciais. E isso me frustrou muito, porque eu falei, caramba, eu não consigo passar nem das primeiras fases.
E aí foi quando eu fui me autoconhecer, conversar com algumas pessoas e tomar alguns importantes tapas na cara, assim, de você não tá com vontade, você não tá acreditando nem em você, você não vai passar. E aí, em 6 meses, acho que foi um processo de autoconhecimento e de escolher, né? Que é uma coisa que eu vejo como bem importante. A gente quer muito ser trainee, a gente quer que a empresa escolha a gente, mas a gente precisa escolher a empresa. E aí, 6 meses depois, eu fiz 4 processos seletivos para 4 empresas que eu queria muito e não mais. Consegui dedicar tempo, consegui focar, consegui principalmente buscar ajuda de pessoas que já tinham passado nesses processos. E aí foi quando eu consegui a aprovação nos 4 e pude tomar uma decisão bem gostosa de ser tomada, né? Acho que foi um pouco Para do onde eu processo. vou? Nossa, olha que incrível essa história. Tipo, a gente já desmistificou que o processo seletivo de trainee só seleciona pessoas da elite, né? Já tiramos esse mito. E agora a Isa está contando para a gente que também não é só para quem faz engenharia ou a área de exatas. A área de humanas também tem as suas, né? E aliás, eu não sei se você tem essa visão, Isa, mas em alguns momentos se torna até um diferencial, porque você é diferente no meio que nem você falou, 90% dos seus concorrentes ali eram pessoas da exatas, né? Do que se espera, né? Do que a gente cria de mito que só pode prestar processo de trainee. E você, com o seu diferencial de ser de uma área diferente, com uma bagagem diferente. Então, conta pra gente como é que foi esses processos seletivos aí. Esses 4, principalmente, onde você obteve sucesso. Que além do autoconhecimento, de trazer essa segurança de aonde eu quero ir, o que mais fez diferença aí na hora desse processo? Até para dar dica em quem está pensando em prestar processo de trainee, aonde foi o pulo do gato da Isa para conseguir esse sucesso aí? Assim, por mais que hoje eu acredite e seja grande defensora de que, de fato, processos de trainee são para todos os cursos e não só para engenharias, a gente precisa ser bem sincero e bem transparente que ainda os programas são muito desenhados para pessoas de exatas. E é uma coisa muito palpável e muito factível para quando você é um engenheiro, né? Eu costumo brincar com alguns colegas que são engenheiros que no primeiro período, primeiro semestre, você já é apresentado trainee, você se prepara para isso e isso não acontece em outros cursos. Então, existe sim um gap que precisa ser buscado. Mas falando um pouco do processo, né? E é legal porque em 6 meses eu não mudei absolutamente nada da profissional e da formação de tudo que eu tinha. O que mudou foi a forma como eu encarei o processo seletivo. E a bem da verdade é que a gente precisa aprender a fazer os processos seletivos e aprender o que que espera, não o que que esperam da gente, né? A gente tem que ser o que nós somos, mas existem alguns formatos e boas práticas que são importantes. E a gente observa isso conversando com as pessoas que já foram trainees, em especial das empresas que a gente quer, né? Que a gente busca. Então, saber como me portar em uma dinâmica de grupo, como me preparar para uma dinâmica de grupo, quais são os sites e fóruns da internet que tem treinamentos, testes de lógicas, nada muito novidade, né? As empresas elas têm processos que são bem parecidos, então os testes de lógicas não são diferentes dependendo das empresas, pelo contrário, eles são bem parecidos. As entrevistas elas não são diferentes, então a gente brinca, né? É bem parecido quando você é um concurseiro, você é um advogado e você vai fazer um concurso. A hora que você começa a passar, você passa em todos, porque você aprende como funciona a roda, assim, né? Então, o que eu particularmente fazia era toda vez que eu era aprovada em uma etapa, eu ligava para alguém que eu acreditava e confiava e principalmente já tinha passado por essa fase. Então, passava por uma dinâmica de grupo, eu ligava para amigos meus que eram trainees e já tinham feito etapas dinâmicas de grupo e perguntava para eles como é, Ótimo. qual que é uma boa prática, o que não é, enfim, era o que eu fazia assim. Excelente dica. Ontem a gente falou sobre dinâmica de grupo com a Bia, demos várias dicas aquela coisa do esquece que todo mundo precisa ser expansivo, você tem que ser você e pegar o seu melhor, mas passa exatamente pelo que você falou, autoconhecimento, saber qual é o meu ponto forte. Isso que a Isa está contando para a gente é extremamente inspirador, porque quando ela botou a meta, é isso que eu quero, então deixa eu fazer valer, né? Não é só se Deus quiser. Se a Isa quiser, o que a Isa precisa fazer? Vamos treinar, vamos falar com as pessoas que não conhecem ninguém, é uma das dicas que eu dou para os meus mentorados. Não conhece ninguém que foi treinar naquela empresa. Vai no LinkedIn. Olha o LinkedIn das pessoas que estão ali,
busca, né, vai tentando chegar no contato para saber como é que é aquela empresa no dia a dia, porque isso também faz muita diferença, né, Isa? Só olhar, por exemplo, como é que é a empresa e eu olhar lá na internet, não vai te trazer a real dimensão do como é a empresa. Não sei se você tem esse sentimento. Total. E isso é uma dica, eu sempre brinco, todo mundo que me procura eu falo, essa é uma dica que não me deram, mas que eu dou para todo mundo, assim, porque fizeram comigo depois que eu tinha sido trainee, né? Assim, depois no meu primeiro ano, eu lembro que eu fui abordada por várias pessoas no LinkedIn que simplesmente queriam falar sobre o processo. E para mim foi um prazer reviver esse processo e para as pessoas também eu sinto que passou uma calma, uma tranquilidade. A meu ver, até o ato de como a pessoa te responde numa abordagem dessa, talvez já diga muito sobre a companhia, já diga muito sobre o programa que você está se inscrevendo, né? E assim, eu buscava ser o máximo transparente possível de valores, de como a empresa é na prática, porque é justo, né? Igual eu falei, assim, a gente não pode, não é só a empresa que escolhe a gente também precisa escolher a Sem empresa que a gente dúvida. vai trabalhar. Sem dúvida nenhuma. Isa, indo para a parte de carreira, você acredita que realmente o ser trainee te deu oportunidades que, tipo, se você tivesse entrado por uma outra via na empresa, você não teria? Sim e não. Sem dúvida nenhuma, o trainee me deu oportunidades de carreira que eu não teria. A primeira delas é ter saído do direito. Muito provavelmente eu não teria sequer saído do direito se não fosse o programa de trainee. E não sei também como estaria minha carreira, não sei se estaria bem ou mal, enfim, não sei. Mas, sem dúvida nenhuma, me deu oportunidade e oportunidades que são únicas. Então, a Amanda abordou isso muito bem, né? Acesso à liderança, treinamentos que foram incríveis e, para mim, quando alguém me pergunta sobre o programa de trainee, a primeira visão que eu dou é: olha, qual que é o tipo de programa, quais são os treinamentos que eles dão, qual que é o preparo que eles dão, porque tem muito programa de trainee falso, que finge que é programa de trainee, na Uhum. prática não tem nenhum investimento, mas não acho que só o trainee é capaz de ter essa porta. Reconheço que são portas que são abertas aos trainees, mas trabalhei com muitas e trabalho ainda com muitas pessoas que têm carreiras super aceleradas, que estão tendo carreiras até mais aceleradas que a minha e não entraram pelo programa de trainee, né? Eu falo, o programa de trainee é uma porta super especial de entrada, mas não é a única, né? A Amanda falou muito disso, é o mito de sou trainee, você diretor, isso é mentira. Uhum. Acho que não existe, está ficando cada vez mais claro. E também não é a única porta de ser liderança da companhia. Excelente o ponto que você colocou sobre os falsos trainees, né, falsos programas, que essa é uma dica que eu dou bastante para os mentorados também. Então, acha legal, você quer prestar trainee, mas entra a fundo, afinco do que é esse programa de trainee. E aí a dica que você deu, não só de olhar lá no site, né, Isa? Pergunta para alguém que participou, como que foram esses cursos? Realmente fizeram sentido na carreira da pessoa? Porque eu acho que é muito isso. Quando você vai escolher a empresa e a gente tem uma gama muito grande de processos seletivos de trainee, né? Você entra lá, eu fui olhar para vir para cá, só em 2020, agora eu me esqueci o número, mas enfim, eram inúmeras empresas que ofereciam o programa de trainee. Então você tem uma oferta muito grande. E se você atirar para todo lado, é o que a Isa falou. Às vezes você não vai direcionar, não vai ter nem tempo, porque dá trabalho. Não é uma coisa que é assim, eu vou prestar o processo amanhã. Tem uma preparação, tem o abordar, tem o se preparar, tem o conhecer. Então, acho que essa dica é super valiosa para quem realmente está aí com essa pulguinha e está querendo prestar o processo de trainee. E isso faz diferença, né, mas assim, hoje, estando do outro lado, às vezes a gente participa de alguns processos seletivos, e como faz diferença ver que o candidato se preparou, que minimamente ele dedicou um pouco do tempo dele para poder conhecer a empresa, conhecer a área para a qual ele está Exato. se aplicando. E aí, quando a gente fala do trainee, isso se expande 600 vezes, porque existe uma expectativa em cima disso que é muito alta. Então, quanto mais o candidato se preparar, conhecer a empresa, verdadeiramente querer estar ali, eu acho que ajuda bastante. Não, sem dúvida. E dessas treinamentos, enfim, de tudo isso que você contou pra gente, dessas partes, o que para a Isa, que passou por isso recentemente, fez mais diferença, mais sentido, assim, ó, isso aqui realmente é algo que eu vou carregar para minha carreira. Não, não é porque a gente está aqui conversando, isso é uma coisa que eu respondo para todas as pessoas, assim, na minha experiência,
óbvio que são várias coisas super legais no programa de trainee. Você tem acesso à liderança, você tem job rotation, você tem um salário que é bem legal, você tem oportunidade de fazer viagens e uma série de coisas. Mas na minha experiência, a coisa que mais fez sentido e mais me impactou foram os treinamentos que eu recebi. Eu participei de um programa de 2 anos que tiveram 8 semanas de treinamentos e treinamentos Nossa, intensos com consultorias muito diferenciadas. E para mim foi um privilégio que eu falo, eu nem sei se eu tinha maturidade para poder lidar com o tamanho privilégio. Até porque, assim, às vezes a gente vê treinamentos de mudanças, de promoção, não são tão longos e não são tão completos. Então, foram de fato oportunidades que foram os maiores diferenciais e é um dos pontos que eu sempre comento. É legal olhar o salário, mas eu olharia o quão estruturado é o programa, assim, o quão você consegue receber esses treinamentos e esse suporte. sem dúvida. E você está falando uma coisa que faz todo sentido. O programa de trainee ele é muito caro para a empresa, né, Isa? É um programa que, né, o programa é real, não o fake que a gente falou, mas o programa real tem um investimento alto, consultorias, é bem isso mesmo, bem estruturado, ele realmente custa caro. Qual você enxerga hoje, até como avaliadora, estando no meio aí de trainees, qual que é a real vantagem para a empresa? A gente falou bastante de qual, né, qual que é a vantagem para o candidato, para quem está fazendo, passando pelo processo do trainee. E para a empresa, qual é a oportunidade que você enxerga? Que é a grande vantagem? Eu enxergo duas principais, Mar. Primeira delas, ter um pipeline de sucessão, que é um pipeline de uma forma ou de outra, né? Um processo seletivo bem estruturado, com muitos candidatos, você consegue recrutar pessoas que estão sendo disputadas e que podem sim formar esse pipeline de sucessão, mas também enxerga uma possibilidade de atração assim em várias outras áreas. E aí, mais uma vez, né? Acho que cada empresa lida com isso de uma forma, melhor ou pior, mas as que fazem isso bem ou melhor, eu acho que elas saem na frente. Imagina que no programa de trainee você tem inscrição e informações de 30 mil candidatos, 40 mil candidatos, né? Igual alguns programas atingem. À medida que você vai avançando as fases, você vai observando uma série de capacidades, de habilidades, que às vezes não são para um trainee, mas são para outras áreas, são para áreas mais técnicas, são para outros tipos de funções. E as empresas que conseguem absorver isso, conseguem fazer um recrutamento bom e uma boa base curricular, assim. Não, sem dúvida, acho que eu enxergo que é bem isso mesmo. Se bem feito, se bem, tipo, orientado, se tiver, tipo, realmente a alta liderança ali envolvida nesse processo, sem dúvida nenhuma é uma grande oportunidade que a empresa tem de realmente ter bons profissionais, de ter um pipeline de liderança. No seu caso, na prática, você terminou o trainee, como é que foram os próximos anos? Assim, você foi efetivada, e aí como é que foi? Só para contar um pouquinho, para tangibilizar essa aceleração da carreira. Essa é uma pergunta legal, assim, né? Porque eu já escutei ela 600 vezes. E aí, você vai ser efetivada? A grande maioria dos programas de trainee hoje, você já é efetivado. O trainee já é um colaborador e ele já é parte da companhia. Então, a efetivação, ela começa quando, de fato, você se torna trainee. E aí, entra num ponto super legal, a Amanda trouxe também, e é um ponto, eu acho, de maior expectativa dos candidatos e, ao mesmo tempo, de maior frustração. Porque o trainee ele é uma porta de entrada. O que acontece depois não é essa porta de entrada, é o que você faz lá dentro. Então, existe uma falsa ilusão, e eu, particularmente, não acho o melhor caminho empresas que já fazem um fim de programa atrelado a um cargo de liderança, mas existem alguns programas que são automáticos, então você termina o programa e já está em um cargo de liderança. Eu não entendo que seja o melhor formato, porque, enfim, né, o que acontece em 1 ano, 2 anos depois do seu recrutamento, não necessariamente é aquilo que foi refletido na sua entrevista, mas o que acontece depois disso depende muito de você. Então, eu já vi várias experiências de pessoas que terminaram o programa e já saíram alavancadas, e pessoas também que tiveram desligamentos ou que não foram colocadas em posições de liderança. No meu caso específico, e aí
especificidades do meu caso, e cada caso é um caso, isso não significa maior ou melhor potencial. O que aconteceu foi, o meu programa, eu não escolhia para que área eu ia, eu acabei caindo na área de Consumer Care, que a princípio não era uma área que eu queria, não era uma área que eu me enxergava. Acabei me apaixonando pela área e me apaixonando pelas pessoas e pelo desafio que eu encontrei lá. Fiquei 2 anos na área, e aí depois de 2 anos, né, assim que acabou o meu programa de trainee, eu tive a oportunidade de ser promovida e me tornar gerente, também na área de Consumer Care, em outra gerência sênior. Então, é uma continuidade, né? Eu estou há 3 anos na mesma área e acabou caminhando e com a promoção para essa mesma área. Mas, ao mesmo tempo, também eu tive outros colegas que mudaram de área e tiveram que fazer um outro ramp-up, uma outra transição, que ainda estão se reencontrando, que saíram da companhia, enfim. Cada caso é um caso. Maravilhoso você contar isso. Então é isso, são várias histórias dentro de uma mesma processo de programa de trainee que tomaram rumos diferentes, né? A Isa foi um caso, colegas que entraram no mesmo programa tiveram outros casos, mudaram de carreira, de área, outros. Então é bem isso. Acho que vale o reforço, pessoal. De novo, quem vai fazer o caminho da tua carreira não é o programa de trainee, é você. Você vai ser o motorista para guiar para onde que vai a tua carreira. Isa, estamos caminhando aí para os finalmente, e uma das coisas que eu queria muito abordar um pouco mais, para a gente conseguir explorar um pouco mais, você falou bastante dessa essa linha diferente, essa tendência que os programas ainda têm muito de valorizar as áreas de exatas. O que você acha que pode ser feito para a gente ter mais abertura para outras áreas que não são costumeiramente consideradas no trainee, para a gente ampliar isso, ter mais pessoas de humanas, de outras áreas sendo trainee? Eu acredito e vejo que as coisas estão mudando. Elas ainda não mudaram, mas elas estão mudando. Então, à medida em que outras pessoas com perfis diferentes, a discussão da inclusão, da diversidade, ela vem crescendo, ela vai abordar todas as esferas. Então, a gente tem diferentes tipos de inclusão, diferentes tipos de diversidade, e o perfil é uma delas. Então, a gente discute isso, a gente tem a oportunidade de discutir isso muito no ambiente profissional, né? À medida em que eu coloco pessoas com perfis diferentes, que eu começo a valorizar isso, mas principalmente que eu começo a ter essas pessoas em cargos de liderança, eu começo a mudar a cultura. Porque também não adianta. Se eu não tiver uma liderança minimamente plural ou minimamente aberta à diversidade, eu vou acabar sempre tendo o mesmo perfil sendo contratado, recrutado e tudo sendo replicado. O que eu vejo, tá? Eu vejo que o mundo está muito mais dinâmico e as pessoas migram muito mais de uma empresa para outra. Ficou mais fácil. Em especial, quando eu vim para São Paulo, eu vi que isso é mais fácil ainda versus outras cidades. Então, ficou tudo mais dinâmico. Num mundo mais dinâmico, a gente precisa de mais pessoas rotacionando e buscando novas oportunidades. E nessas rotações, a gente abre oportunidades para os não tradicionais. Então, para as pessoas que nunca imaginariam estar no meio corporativo. E aí, o ponto que a gente tinha trazido no início é assim: a gente não pode se enganar. Quem fez cursos de humanas e querem ir para o mundo corporativo vão precisar buscar de alguma forma o gap que o curso não deu. Então, por exemplo, eu não fiz um curso de engenharia e hoje eu faço uma pós em análise de dados. Eu não tenho muita opção. Se eu quiser sobreviver no mundo corporativo, eu vou ter que me desenvolver em habilidades que, infelizmente, eu não tive no meu curso. Mas, ao mesmo tempo, o meu curso me deu algumas habilidades que eu sinto que alguns colegas de trabalho não tiveram a oportunidade de desenvolver no curso. Então, é onde a gente consegue dar as mãos e aprender um com os outros, né? É maravilhoso isso que você está falando. Até o Lucas aqui perguntou sobre se no seu caso, durante a sua faculdade, você já almejava ser trainee, e pelo que você contou, não, né, Isa? Porque. E aí é aí que eu queria abordar um ponto. Eu acho que faz todo sentido o que você falou, que as empresas precisam se preparar para essa diversidade, para essa pluralidade, até porque, mais uma vez, a gente está mudando de uma hard para uma soft economy, outras competências e habilidades vão ser exigidas nesse momento de inteligência artificial, de tudo sendo digitalizado e tal. Então, vão ser novos skills que vão ser solicitados, mas uma das coisas que eu acho que é importante a gente falar também, não sei se você concorda, as universidades também precisam se preparar.
né? As universidades, por exemplo, você disse, né, você não teve contato nem com a possibilidade de ser trainee na tua graduação. Então, eu acredito muito nisso. Eu recebi aqui numa live o Cabral, que é professor da engenharia, né? Então, já tenho esse caminho aí, mas ele falou muito disso, sabe? Ele sente que no meio acadêmico ainda existe muita restrição no sentido de pensar nesse novo profissional, sabe? Tipo, não que, mais uma vez, as hard skills que a Isa reforçou super bem. Por exemplo, vou ter que aprender dados, eu preciso aprender a tratar porque eu tenho esse gap. Assim como a gente que fez engenharia, tem alguns gaps que a gente corre atrás ao longo do tempo. Então, eu acho Assim, que as hard skills vão continuar, né, Isa? Você vai precisar se especializar, não tem como. é isso. Lucas, respondendo sua pergunta, assim, eu não sonhava com a possibilidade de ser trainee. Assim como eu não sonhava com a possibilidade de ter vindo de uma cidade de interior e estudar em uma federal. Em algum momento, alguém ou alguma situação apresentou essa possibilidade e eu agarrei com unhas e dentes, assim. Falando um pouco das universidades, é para ontem, né? Eu não sei. Quando a gente entra no TED, o vídeo mais assistido é sobre, eu não me recordo o nome, mas é o vídeo mais assistido, é só entrar, sobre as evoluções do mundo, que tudo evoluiu, menos a estrutura de sala de aula, que continua exatamente igual há 50 anos, né? E quando eu olho para as universidades, eu acho que existe um gap muito grande de falar sobre outras possibilidades. Então, eu me formei na UFMG, e na UFMG, num curso de Direito, que é o curso de Direito mais antigo do Brasil, não existia a possibilidade de falar em trainee. Ou você vai ser juiz ou você vai ser advogado. E a propósito, querem que você seja juiz porque tem que ser e etc. Leva o nome da Então, faculdade, né? não existia. Mas o que aconteceu na minha vida e que existe e que eu acho que as pessoas deveriam correr atrás, que foi a associação, que é a Associação Amigos da Vetusta, que hoje eu tenho a oportunidade aí de trabalhar e estar muito bem próximo a eles, né? Sou uma das diretoras, mas a associação, que é uma associação de ex-alunos, tinha pessoas que não eram do direito. Então, tinha algumas pessoas que tinham saído do direito, que tinham ido para os programas de trainee, e me aproximando dessas pessoas, eu abri uma possibilidade diferente daquela que eu tinha. Então, se a sua universidade não oferece isso, procura. Tem alguém que está saindo da rota. É muito disso. Eu, na verdade, quando eu fui escolher o meu público-alvo da mentoria que eu faço, né, que é para universitário recém-formado, uma das coisas foi muito isso. Meu propósito era, tipo, mudar a vida das pessoas e tal. E aí eu ficava pensando, gente, programa de coaching, sabe, de treinamento self-leader para executivo, olha a quantidade que você encontra. E quem que vai lá fazer isso daí, um programa desse, para apresentar essas possibilidades para quem está se formando? Porque, querendo ou não, vamos ser bem realistas, a minha hora de mentoria vai ser mais barata do que se fosse para uma executiva, porque um recém-formado universitário ele ainda não tem a grana que um executivo tem. Mas tipo, esse é o meu propósito, assim, sabe? Do cara, a gente precisa apresentar para esses jovens, porque tipo, o futuro é agora, gente. Não tem essa de, no futuro vai ser, é agora. E se as empresas estão nesse movimento, a gente está nesse movimento, a gente precisa dos profissionais chegando no mercado com esse conhecimento do que precisa ser feito, sabe? O autoconhecimento, de saber onde quer chegar, de saber como se preparar para isso. Então, eu super concordo com você, e é uma das... o meu Ikigai, né, que é o meu propósito, minha razão de ser foi muito pautada nisso. Eu não quero que a pessoa espere 10 anos ou ficar doente ou ter quase um AVC para saber que está no caminho errado. Por que não olhar para si agora, ver aonde quer chegar, né? E faz todo sentido o que você falou. E, inclusive, tipo, eu já trouxe pessoas aqui do direito que tem outras possibilidades que você, tipo, às vezes nem conhecia também. Por exemplo, mediação de conflitos, que na faculdade eu acho que pouco se fala sobre isso. Sabe, carreiras, direito do consumidor, que, tipo, é ainda né, algo que não é bem visto, né, bem olhado. Então, assim, existem até outras possibilidades que não é nem só o trainee, mas que às vezes a pessoa, é o que você falou, não conhece. Então, gente, bora se autoconhecer, bora procurar, não depender de que outras pessoas falem para você, porque é isso, a carreira é sua, você é o motorista da tua carreira. É isso. Certo, Isa? Estamos caminhando aí para os finalmente, mas eu quero que você deixe uma mensagem final aí para gente. Vamos lá. Acho que a única mensagem que eu tenho para trazer para todo mundo é, primeiro de tudo, se conheça. Da mesma forma como eu falei que
o meu curso nunca me apresentou a possibilidade de ser trainee. Eu vi muitos amigos com a pressão de ser trainee, não tinham nada a ver com o perfil delas e eles não queriam fazer isso. Então, assim, entenda primeiro, você quer ser trainee, faz sentido para você. E o lado. E por que que eu falo isso? Eu não falo isso da boca para fora, porque da mesma forma como tem todas as coisas legais, tem uma pressão que é um pouco diferente, tem uma expectativa que é muito alta, tem talvez algumas mudanças muito drásticas, então eu precisei sair de casa, eu mudei de estado, então algumas pessoas não estão dispostas a fazer isso com felicidade. Então, entendendo que de fato você quer ser trainee, você quer seguir essa carreira, cara, se prepare, escolha a empresa que você quer trabalhar e não o inverso, porque não adianta fazer um programa e em um ano ter um burnout ou estar depressivo e estar triste. Isso não faz sentido, nossa vida vale muito mais que isso. Se dedique e não desista no primeiro não. Vão vir muitos nãos, né? A gente não é tão trivial para falar que a gente passou no primeiro. Inclusive, questione se a pessoa falar que ela passou de cara sem nunca ter se preparado. Tem muita coisa por trás disso, assim, tomou um não, entende? Colha feedbacks, programas estruturados trazem feedbacks, aprenda com esses feedbacks e procure quem já traçou o seu caminho, né? Pelo menos é o que eu vejo que funcionou bastante para mim e vejo funcionando com várias pessoas, né? Tomei alguns nãos e fui aprender a fazer para receber o meu sim. Que noite, gente, estou muito feliz. Isa, muito obrigada. Gratidão por ter dividido com a gente aqui sua história, essas dicas incríveis que você deu. Pessoal, obrigada por ter ficado aí com a gente nesses 3 dias, que foram 3 dias incríveis. E fechamos com chave de ouro com essas 2 mulheres, essas 3 mulheres, somos 3 mulheres maravilhosas. Muito obrigada mesmo por terem ficado aqui com a gente. E é isso, Isa. Beijo grande, Ah, obrigada, muito obrigada, viu? obrigada pelo convite. Um beijo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.